Graça e paz da parte do Eterno, nosso Pai, e do nosso Senhor Yeshua HaMashiach, a todos queridos amados que me vê e que me ouve neste momento. Que as bênçãos do Rei dos Reis adentre vossos lares, vossas vidas e traga bênçãos sem medida da parte do Senhor, Criador do Universo. Amém? Dando continuidade à sequência de estudo, heresias e apostasia, o início. Quem está se deparando pela primeira vez com esse terceiro vídeo, indico que vá lá para o primeiro, porque se você pegar da agora vai ficar voando. Lá no primeiro vídeo a gente fala sobre o que é uma heresia, o que é uma apostasia, como detectá-la à luz das Escrituras. No segundo, a quantidade de religião que existe no mundo, cerca de 2.000 religiões no mundo, cada uma cria em sua mente um tipo de Jesus diferente. Só no Brasil existe quase 5.000 placas de denominações, cada uma com um Jesus Cristo diferente, cada uma professando a verdade, cada uma quer ter razão, cada uma defende o seu pão. Mas quando você adentra dentro das Escrituras, muito poucos têm base bíblica. Muitos não podem ter nesse título de uma congregação, de uma igreja. Nem pode ter, porque quando você vai para a Escritura, se ele tem de verdade, ela é só o nome de Jesus. Jesus, pronto, é quando ele abre a boca, Jesus, pronto, esse é verdadeiro, esse nome. Mas o que abre a boca sobre doutrina não tem nada a ver com as Escrituras. Certo? Certo. Umas têm 50% de verdade, 50% de mentira. Outras têm 10% de acerto, 90% de erro e por aí vai. Outras têm 0% e por aí vai. Mas cada uma quer professar a verdade. Agora, eu falei no outro vídeo, se eu não falei, falo agora. Mais uma religião nova nascendo, uma igreja com o primeiro transgênito. O primeiro pastor transgênito. E abre a boca e blasfema contra Jesus, dizendo que Jesus Cristo foi o primeiro transgênito da história. Por aí, minha gente, vocês tiram as abominações que estão espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Como se distanciam do verdadeiro Jesus, do Messias. Como se distanciam do verdadeiro Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias. Como se distanciam do verdadeiro Messias judeu de Israel e Salvador do mundo. Como se distanciam. Aí no segundo vídeo eu falo nisso. Uma reflexão, um vídeo de reflexão. Para a gente parar e observar que tem alguma coisa errada. A igreja católica, a igreja protestante, cada uma pinta um Jesus diferente. Cada placa de denominação pinta um Jesus diferente. Cada um com sua doutrina. O Messias ensinou assim, os apóstolos ensinaram assim, eles ensinam assim, o outro ensina assim, o outro ensina assim. É para se refletir, não é mesmo? Hoje, nesse terceiro vídeo, como eu disse, digo de novo, quem não assistiu os primeiros, está assistindo esse agora pela primeira vez, vai ficar voando. É melhor você ir lá para o primeiro, porque senão é mesmo que eu botar um tijolo aqui no ar, ele vai cair. Tem que começar de baixo. Então você tem que ir lá para o primeiro e sucessivamente, primeiro, segundo e por aí vai. Certo? Certo. No terceiro vídeo de hoje, mais um, como o tema é heresia e apostasia, hereges e apóstatas, pessoas que renegaram a fé, renunciaram à fé, escondem a verdade, em meio a um mar de lama religioso, esconde a verdadeira verdade e não passa a verdade para as suas ovelhas, para os seus seguidores. Mais uma novidade aqui para vocês entenderem. O tema de hoje. Vocês sabiam que os primeiros Talmidim, expressão hebraica que quer dizer discípulo, seguidor, uma palavra hebraica, Talmidim. Palavra hebraica que tem um sentido de seguidor, aluno, imitador. Não é isso mesmo? Aluno, seguidor, discípulo. Tem esse sentido. Vocês sabiam que os primeiros Talmidins de Yeshua, Jesus, não eram conhecidos como cristãos? Os primeiros,
Jesus criou o cristianismo. Os apóstolos criaram o cristianismo. Quem disse? Quem disse? Vou mostrar biblicamente falando. Coisas que eu cometi erro também. Por isso que o Senhor diz, examine as escrituras. Ele não diz assim, leia as escrituras, não. Examine. Ponto, vírgula, acento, separação de sílaba, consoante, vogal, tudo. Acento circunflexo, tudo. Todos os pontos, todos os i, todas as vírgulas, todos os acentos. Analise, examine. Porque se você lê, você não percebe não, porque você vai lendo. Você tem que examinar, estudar, não ler. Examinar. Teve épocas da minha vida que eu lia e muitas coisas não percebia. Quando eu passei a examinar, estudar, observar, aí foi que eu fui achando, olha só, isso aqui, ó. Como a religião mente. É claro que tem uns que ensinam a verdade, mas é poucos. Olha só. Nunca, primeiramente, digo e afirmo, você não acha em canto nenhum isso. Jesus não deu ordem para criar o cristianismo, não foi o criador do cristianismo, ele não criou a igreja. Vou mostrar nos estudos que vamos à frente. Vamos analisar nos estudos que vai à frente. Muita gente, eu falo isso, muita gente causa até um impacto. Eita, aí já fica até com raiva, não quer nem mais assistir. Você não está deixando nem eu dar meus argumentos. Eu vou mostrar a você na Bíblia, como hoje, esse tema. Vou mostrar. Vou mostrar aqui. Então, e vamos estudando. Eu vou mostrar tudo biblicamente. Vou ler, não vou nem falar, vou ler para vocês entenderem. Então, ele não criou a igreja, ele não foi o criador do cristianismo, ele não veio fundar uma nova religião, os apóstolos não criaram uma nova religião, não foram o fundador do cristianismo, não. E eram conhecidos como o quê? Eles eram conhecidos, eles se autodominavam, tem provas históricas. A Bíblia é a maior prova de todas. E tem historiadores da época, como Yosef ben Martial, conhecido por nós como Flávio Josefo, Epifânio, outro historiador da época, e vários outros pais da igreja católica, falando em seus relatos dele, em livros, falando deles. Quem? Como eles eram conhecidos? Não era conhecido como cristão, não, não. E era conhecido como o quê? Netzarim. Nazareno. Eles se autodominavam nazarenos ou membros do caminho. Eram assim que eram conhecidos os apóstolos. Palavra grega que quer dizer emissário, mensageiro, enviado. Era assim que eram conhecidos os discípulos de Yeshua, de Jesus. Eram conhecidos como membros do caminho ou nazarenos. Eram assim que eram conhecidos e não como cristãos. Por volta do ano 40 a 60 depois de Cristo, aí foi que, pela primeira vez na rua, um apelido, o povo apelidando na rua, em Antioquia, foi que começaram a chamar os gentios gregos, os gentios não judeus, gentio que a gente chama de goim também, né? Goim no hebraico, goim, gentios. São pessoas não judeus, pessoas que não são judaicos, não, pessoas que não são yahudins, judeus, são estrangeiros, né? Judeu é judeu, estrangeiro é estrangeiro. Aí gentio, goim, são pessoas estrangeiras, não judaicas. Então, aí eles lá, os discípulos gentios de Antioquia, ao povo, começou apelidando eles. Olha, este povo é cristão. Cristão, Cristo, eu já disse a vocês, Cristo, palavra grega que quer dizer Messias, ungido. É compatível no hebraico Mashiach, ungido, o Messias. É compatível. Então começaram apelidando eles na rua. Cristãos, seguidores do Messias, partidários de Cristo. Olha, este povo é cristão. Em Antioquia, lá por volta do ano 40 a 60. Sim, nos primeiros anos. E nos primeiros anos, nazarenos ou membros do caminho como eram conhecidos. E não tinha igreja, não existia igreja, não foram criadores de igreja. Jesus não criou igreja, os apóstolos não criaram igreja. Eles não se reuniam em igrejas, se reuniam nas sinagogas judaicas. Tudo junto ali, ó. Nazarenos, judeus e gentios, tudo junto. Não tinha igreja. Se reuniam em casa, se reuniam na sinagoga. As escrituras mesmo diz. Vamos ver? Vamos aqui, ó. Vamos dar logo um checkmate nisso. Porque muita gente, eita, então vamos para a Bíblia. Vamos lá. Atos dos emissários, Atos dos apóstolos, 24, 5. Atos 24, 5. Vamos começar a ler, fazer a leitura. Prestem atenção. Atos 24, 5 em diante. Tem várias outras partes falando, mas vamos nessa. Concluímos que este homem é um perturbador. Tem traduções que traz, ele é uma peste. Também está certo.
Porquanto, quem era esse homem? Paulo. Porquanto promove tumulto entre os judeus pelo mundo todo, sendo o principal líder da seita dos nazarenos. Olha só. Ele tentou até mesmo profanar o templo, mas nós o prendemos. E era nosso desejo julgá-lo, conforme os ditames da nossa lei. Entretanto, o comandante Lísias interveio e, usando de violência, o arrebatou de nossas mãos e ordenou que os queixosos viessem apresentar seus protestos diante de ti. Assim, se tu mesmo o interrogares, poderás verificar a verdade a respeito de todas estas acusações que estamos fazendo contra ele. Em seguida, os líderes e arrudins judeus confirmaram a acusação, testemunhando que tais afirmações eram de fato verídicas. Vamos para frente. Agora Paulo falando. Então Shaul, que é o nome original, verdadeiro, no hebraico, né? Saulo, a forma agrecizada de falar, não mudou nada. É a forma agrecizada do modo deles falar. E Paulus, no latim, né? Um S. Chegou até nós, Paulo, né? Então Paulo, tendo atendido ao sinal do governador, para que falasse, exclamou: sei que há muitos anos... Olha Paulo falando. Então Paulo, tendo atendido ao sinal do governador, para que falasse, exclamou: sei que há muitos anos tem sido juiz sobre esta nação, e por essa razão sinto-me motivado a falar em minha própria defesa. Bem, podes verificar com facilidade que não faz mais de 12 dias desde que subi de Yahushalaim, Jerusalém, para adorar a Deus. Aqueles que me protestam não me acharam conversando com ninguém no templo, nem tumultuando o povo nas sinagogas, ou em qualquer outro lugar da cidade. Nem ao menos tem como te provar as acusações que nesse momento estão levantando contra mim diante de ti. Contudo, confesso-te que sirvo ao Deus de nossos pais como discípulo do caminho, a qual denominam seita. Creio em tudo que está de acordo com a Torá. Olha só ele falando. Creio em tudo que está de acordo com a Torá e na lei e no que está escrito nos Nevim, nos profetas. Depositando em Deus a mesma esperança desses homens, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. E aí? Membros do caminho ou nazarenos. Eram como eram conhecidos. Em Antioquia, isso aí, ó, aí já por volta do 40 anos, mais ou menos, depois de Cristo, mais de 40 anos, aí em Antioquia o povo começou apelidando na rua, cristão, seguidores do Messias, de Nazaré, esse povo. Os gentios apelidando os outros gentios, os não judeus lá de Antioquia, pela primeira vez, eles lá. Mas entre os judeus, os apóstolos, eram conhecidos como Netzarim, nazarenos, ou membros do caminho. Vamos para outra parte, eu até sublinhei aqui umas partes para a gente ver aqui. Ó. Atos 9:2. Vamos ler aqui Atos 9:2, falando mais. Vamos mais para cá. A Bíblia mesmo se explica, não precisa nem dizer, vamos ler, que muita gente desconhece. Aí diz que, oxê, nazarenos? Sim, vamos ler. Atos 9:5, olha o que diz aqui. Deixa eu ver, Atos 9:5. Deixa eu ver aqui. Perdão, Atos 9:2. Vou começar lendo um pouquinho antes, para não ficar logo em cima, né? Atos 9:1-2, vamos ler. Entre mentes, Saulo, ó, já é a forma agressiva de falar, ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote. Pediu-lhes carta para as sinagogas de Damasco, de maneira que, eventualmente, encontrando ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, estivesse autorizado a conduzi-los presos a Jerusalém. E aí? Vocês estão vendo? Eram conhecidos como membros do caminho ou nazarenos e não cristãos. Se reunia tanto os judeus, nazarenos, como os gentios. Eram tudo conhecido como nazarenos e não como cristão. Eram conhecidos de nazarenos
ou membros do caminho, só por volta, historicamente falando, depois do ano 40, em Antioquia, quando Paulo foi dar uma pregação, passou um ano lá, na cidade de Antioquia, pregando. Aí começou o povo na rua apelidando eles, começaram a chamá-los, né, de cristãos, o pessoal de fala grega, né, chamando de cristão, seguidores do Messias, partidários de Cristo, né, discípulos de Cristo, tem todo esse sentido. Olha, apelidando, foi um apelido na rua, Jesus do Deus, os apóstolos não criaram, foi isso. E foi carimbado e difundido pelos pais da igreja, um dos primeiros hereges, que vamos estudar sobre ele aqui, o tema heresia e apostasia mais à frente, Inácio de Antioquia, um dos primeiros baluartes das heresias, foi ele que autorizou, né? Tem até aqui umas escritas de Inácio, ele foi um dos primeiros a começar com as suas heresias, totalmente contrárias às igrejas. Inácio determinou coisas que ele criou, que a gente hoje fala, muita gente, irmão, acha ruim, não aceita, mas veio deste homem, o Santo Inácio da Católica. Determinou a reunião de um domingo, ensinou que a Torá de Moisés foi abolida pelo Novo Testamento, ordenou a reunião em igrejas. Tudo isso. Se você vai para o livro de Jacó, Tiago, no livro de Atos dos Emissários, você vê Tiago, naquela parte que teve em Atos, que teve aquela reunião, aquele primeiro concílio em Jerusalém, sobre gentios e judeus, que estava aquela confusão toda. Aí Paulo deu seus argumentos, os líderes religiosos se juntaram, e aí Paulo falou, e deu seu argumento sobre gentios, que não poderia estar colocando julgos pesados sobre eles, e Tiago deu seu parecer, que era o líder da igreja. Muita gente acha que é Pedro, não, a escritura mesmo diz, é Pedro, é Tiago, Jacó, né? Nome verdadeiro. E ele dá o seu parecer. Veja o seu parecer em Atos dos Emissários, capítulo 15. Olha o que diz. Havia uma discussão, né, entre o relacionamento de gentios e judeus. E Jacó, Tiago, deu o seu parecer, depois daquele concílio. Porque Moisés, desde as primeiras gerações, tem em toda a cidade arautos nas sinagogas, que eu leio em todos os Shabatot. No aramaico é Shabatot. No hebraico é Shabat, né? O sábado nosso. Atos 15, 21. Porque Moisés, desde as primeiras gerações, tem em toda a cidade arautos na sinagoga, que eu leio em todos os sábados. Atos 15, 21. A gente vê algo assim. Ele se reunia em sinagogas, não existia igreja, se reunia em sinagogas, judeus e gentios. Eram todos juntos, todos conviviam. Não tinha essa separação. Agora é claro, né, que em uma parte da história houve uma separação. Historiadores falam que chegou uma época, pessoas, né, fizeram a separação desse tema. Fizeram a separação dessas duas religiões. Do judaísmo de Yeshua, judaísmo de Yeshua, sim. Eles eram considerados como seita, né? Seita tem um sentido de grupo ou facção. Assim o judaísmo nazareno, que é como hoje está ressurgindo aí, com muita força, né? Movimentos messiânicos também, mas agrega muitos, como eu posso dizer assim, agrega muitas coisas em suas doutrinas que o Messias combateu no tempo dos fariseus. Ele combateu, Cristo combateu muito aquelas conversas, aquelas doutrinas de homem que eles criaram que não estava de acordo com as escrituras, não estava de acordo com a Torá. E o Senhor combateu. Hoje muitos, os ensinamentos do Messias, o judaísmo praticado por Yeshua, a sua religião, a sua cultura, a sua doutrina, a Torá do Eterno, o verdadeiro intérprete dos seus ensinamentos, hoje não tem nada a ver com esse judaísmo rabínico que está aí e nem com muitos ramos do messiânico que está aí. É claro que tem uns sinceros, mas tem outros que têm legalismos farisaicos. Não é esse, não está de acordo com as escrituras. De forma alguma, não está. Os ensinamentos do Messias, conhecido, os membros, como era conhecido, a gente está estudando, nazarenos ou membros do caminho, eram os ensinamentos vivenciados
historicamente, pelas Escrituras Sagradas, pelo tudo que Jesus ensinou. Tudo que ele ensinou, à risca, eles seguiam. E tem os fatos aqui, ó, pai da igreja, falando. Tinha um cidadão, eu tenho aqui, fiz uma marcação aqui, Epifânio de Salamina. Epifânio de Salamina é um dos pais da igreja católica, lá por volta do século IV, depois de Cristo. Ele fez um relato, existem vários relatos que falam dos nazarenos. Vários relatos, vários livros, manuscritos antigos de pai da igreja, falando deles. Vejam aqui. Olha nesse escrito de Epifânio de Salamina, ele falando dos nazarenos. Os nazarenos não diferem essencialmente dos outros. Ele estava se referindo aos judeus ortodoxos. Pois praticam os mesmos costumes e as mesmas doutrinas prescrita pela lei judaica, a Torá. Com a diferença que eles, os nazarenos, creem no Messias, Yeshua. Olha só. Os nazarenos, creem na ressurreição dos mortos. E que o universo foi criado por Elohim, Deus. Eles afirmam que Deus é um. E que Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, é seu filho. Os nazarenos, são bem versados na língua hebraica. Leem a Torá no hebraico. Eles são diferentes dos judeus e diferentes dos cristãos. Apenas no seguinte, eles discordam dos judeus porque chegaram à fé no Messias, mas são distintos dos verdadeiros cristãos porque praticam os ritos judaicos da circuncisão e a guarda do sábado e outros. E aí? Vejam só as características dos nazarenos, que a Bíblia fala. Membros do caminho ou nazarenos. E tem outros historiadores que se eu ficasse lendo aqui, eu ficava o tempo todo lendo. É muitas coisas que se fala isso. Não tem nada a ver com o cristianismo. Nunca foi criado isso pelos apóstolos. Como muitos falsos profetas em cima dos púlpitos ficam mentindo. Os apóstolos, Jesus criou o cristianismo, os apóstolos criaram o cristianismo. Nada a ver. Você vai para a Bíblia, eles nem era coisa assim. O termo cristão só foi conhecer, o cristianismo só foi formulado mesmo por Inácio de Antioquia, um dos hereges, um dos pais da igreja, o Santo Inácio da Católica, um dos incrédulos da época, que apostatou-se mesmo, e vamos estudar sobre esse tema mais à frente, que os apóstolos ensinaram. Inácio foi até aluno, rapaz, de Yohanan, de João, foi aluno dele, e agora me esqueci agora, mas não... Como vamos estudar esse tema ainda à frente, eu ainda estou buscando, eu vou trazer para vocês, a gente vai estudar com mais perfeição, certo? Mais exatidão. Mas ele foi aluno de 2 apóstolos, 2 emissários. Ensinou, aprendeu com eles. E depois da morte, Paulo já profetizava. Paulo profetizou que depois da morte dele, da partida dele, ia entrar lobos devoradores no meio, ia dizimar o rebanho. E houve, o Inácio, comprovadamente, tem documentos mostrando, ele foi o primeiro a dizimar o rebanho, separar os gentios dos judeus. Separar e dizendo que não era para andar com eles, não era para ouvir as doutrinas deles, e começou a afastar. E hoje muitos irmãos aí herdou sem saber. Muitos aí falam de um jeito que eu fico olhando assim, só fala do mesmo jeito dos ensinamentos do mestre Inácio de Antioquia, que fez vamos dizer assim, um antissemitismo, um ódio aos irmãos judeus, criou essa raiva, esse ódio que muitos têm, e separou completamente. Não querem nem ouvir os ensinos deles. É claro que tem quem entenda e não pensa assim. Mas a grande maioria da cristiandade é assim. Houve a separação. O cristão, como eu disse, pelas escrituras, foi pela primeira vez chamado em Antioquia, o povo na rua, apelidando, não foi os apóstolos, não foi Jesus, o povo na rua apelidando os gentios lá de Antioquia. Antemão viviam juntos na sinagoga. Nazarenos, eram conhecidos como nazarenos ou membros do caminho. Tem outros capítulos falando mais aqui. Se você for aqui, ó, Atos, anotem aí, olha aí na sua Bíblia. A gente está fazendo estudo, não estou pregando, estamos fazendo estudo. Pegue aí uma caneta, um lápis e marque. Atos 9, capítulo 9, versículo 2. Atos 24, versículo 5. E o 14, do 5 ao 14. Atos 9, versículo 2.
Atos 24, Atos capítulo 24, versículos 5 e 14 e 19, Atos capítulo 19, versículos 9,23. Tudo falando desse tema, membros do caminho ou nazarenos, e não de cristãos. Eram assim que eram conhecidos. Agora, em um determinado dado da história, houve uma terminologia e uma separação terminológica. Aí tem até aqui falando, deixa eu dar uma olhada aqui, a explicação. Os nazarenos, com um certo tempo depois, houve uma terminação, uma classificação, tempos depois. Os nazarenos eram judeus, crentes em Yeshua. Os cristãos, um setor constituído exclusivamente por gentios, crentes em Yeshua. Houve uma separação. Antes viviam juntos. Você vê nas escrituras, eles viviam tudo junto. Tanto judeus como gentios. Eram todos juntos. Aí com o tempo começaram a apelidar. Em Antioquia começou a apelidar, se espalhar por ali, se espalhou-se. Foi se espalhando, mas viviam juntos. Todos juntos. Tanto os gentios como os judeus. Tanto os nazarenos, Netzarim, como os cristãos, gentil. Viviam juntos, tudo em comunidade. Na sinagoga, estudando, tudo. Porque você vê quando Paulo e Barnabé chega na sinagoga, você lê Atos, você vê quando ele chega na sinagoga e começa a ensinar, tem judeus e tem gentios. E ele começa a pregar o evangélico ali, ó, ensinando, batendo de frente com os judeus em seus ensinamentos, que muitos não acreditavam no Messias. E ele veio mostrando, ensinando que ele já tinha vindo, que ele se encaixava nos perfis das profecias dos profetas. E começou a ensinar. Lá na sinagoga estavam gentios e judeus, todos juntos. Não existia igreja. Não tinha esse negócio de igreja. Eles não fundaram igreja, de forma alguma. Vamos mais à frente, nos próximos vídeos, eu vou mostrar a vocês manipulações de tradução. Algumas passagens que a cristandade, de uma forma geral, os tradutores só traduz o termo eclésia como igreja. Sempre. No Antigo Testamento, a tradução mais antiga, a Septuaginta, os 70 anciões judeus de Alexandria, fez a tradução do Antigo Testamento, do Tanar, da língua hebraica para o grego. Se você vê lá no original grego, eles traduzindo eclésia. O termo eclésia, quando você vai, e as nossas Bíblias traduziram certa, nessa parte se traduz certa, está lá um fato em especial ao povo de Israel, está lá, eclésia, referindo-se a. Aí quando você vê a tradução, na nossa também está certo, congregação de Israel. A congregação de Israel. Mas quando já passa para os Ketuvim, os escritos dos nazarenos, os escritos dos emissários, dos apóstolos, porque o Novo Testamento, se você olhar todo escrito pelos discípulos de Jesus e os seus testemunhos, Mateus, Marco, Lucas, João, as cartas de Paulo, depois Tiago, Pedro, não é mesmo? Judas, todos os escritos, são os escritos dos discípulos. Os Ketuvim, no hebraico quer dizer escritos, são todos escritos. Se você começa a observar e analisar esse ponto, você analisando nos originais, nas cópias, o termo está lá, eclésia. Na hora dos copistas cristãos fazer uma tradução do termo eclésia, ele só traduz como igreja. Agora na Bíblia, agora no Antigo Testamento, ele traduz certo. Ele vai lá e na parte de eclésia, aí vai, congregação de Israel. Quando está se referindo a Israel, congregação de Israel. Mas quando ele passa para o novo, na parte eclésia, 1 mais 1 ali é 2. Mas quando parte para o novo, ele não usa mais 1 mais 1, 2. Mas já usa como 1 mais 1, 3. Porque é assim, um nome quer dizer isso, quer dizer isso. Aqui no Antigo se traduz eclésia, eles traduzem eclésia como congregação de Israel. Mas quando passa para o novo, o termo eclésia já se traduz como igreja. Mas qual a tradução correta? O que quer dizer eclésia? Eclésia quer dizer congregação, uma assembleia, comunidades de pessoas. Ou seja, no literal,
porque era usado nos termos gregos, no tempo grego, entre o povo grego. Era uma reunião, era as pessoas sendo convidadas a se retirar dos seus lares, saindo dos seus lares, a ponto de uma reunião pública, a ponto de deliberar algo. Pessoas convidadas a saírem de seus lares para vir para um ato, se reunirem, a fim de se reunirem para um ato público, a fim de deliberar algo. Esse é o termo literal do termo eclésia. E não é igreja. Ah, mas é a mesma coisa. Vamos pelo certo. Eu estou ensinando certo. Ah, eu não quero acreditar. Tá certo. Mas a minha parte eu faço. A minha parte eu fiz. Não ganho nada com isso em termos de... Ah, você está ganhando dinheiro com isso. Não tem igreja por trás de mim. Congregue uma denominação. Mas não estou amando de igreja nenhuma. Até porque muitas vezes eu bato até de frente lá. Porque tem muito religioso. É fanático pela doutrina da igreja. Mas não é a doutrina de Cristo. Então eu sou pelo certo. O certo é esse. Vamos traduzir como está. Agora, se você quer dar um nome assim, dê. Tudo bem. Mas faça como é certo. Como certo. Não manipule as pessoas. Porque Jesus não criou o cristianismo. Os apóstolos não criou. Você vai direto aqui por termo. Ele nem se denominava assim. E eu podia ler textos e textos. E documentos mostrando e comprovando. Vários pais da história. Vários livros históricos comprovando que existiam os nazarenos, eles eram conhecidos, eles se denominavam como nazarenos ou membros do caminho. Nunca criou igreja, se reuniam em sinagogas, viviam em harmonia. A gente vê a Bíblia, Atos dos Apóstolos, leiam Atos dos Apóstolos com atenção. E você vê lá, eles se reuniam tudo junto em harmonia, tanto judeus como gentios, conhecidos como nazarenos ou membros do caminho. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Era assim. Não era cristianismo. Começaram a apelidar, como eu disse, e as escrituras falam, na rua. O povo começou a apelidar na rua. Em Antioquia, pela primeira vez, começaram a apelidar. E depois foi difundido pelos pais da igreja, Inácio. Inácio aprendeu com 2 dos apóstolos. Depois, na hora de repassar para o povo, ele rachou. Vamos estudar mais a fundo isso aqui. Os baluartes das heresias, mais à frente. Depois eles racharam. Não quis mais assunto, conversa mais com os judeus. Pediu para que os gentios não mais se envolvessem com eles, não ouvissem mais suas histórias. E aí ele determinou novas regras que eram totalmente contrárias aos discípulos, aos ensinamentos dos discípulos. E que ele aprendeu com ele, mas já profetizado pelos apóstolos. Vamos estudar mais à frente e vamos ver. Já profetizado. E houve uma distinção que até hoje estamos aí. Quando se fala da cultura, dos ensinamentos do Messias, das Escrituras, real, a sua lei, os cristãos, de uma forma em geral, em peso, caem de pau em cima de você. Mas come das heresias de Inácio, de Marcião herege, continua as heresias. Depois, Tertuliano, o pai do politeísmo, que ele é o criador da trindade, o termo trindade. Hoje briga dentro das igrejas, porque tem igreja protestante que ele pergunta, já fazendo pesquisa, você acredita sobre a trindade, o termo trindade, que foi criado por Tertuliano, primeira vez que houve esse termo, que os apóstolos nunca falaram isso, não tem nas escrituras. Quando falou em trindade, foi uma briga na época. Como é essa? Aí você chega nas igrejas, eu já fiz perguntas, pesquisa, você crê que são quantos quando chegar o reino do Pai? São 3. 3 o quê? O Pai, o Espírito, né? Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo. 3 pessoas distintas. Então são 3 deuses? Não. O Pai é maior, como Jesus disse. Mas se o Pai é maior, ele criou Jesus. Não, Jesus é incriado. Oxe, como é que é isso? Como é que fica isso? Não, são tudo em pé de igualdade. Então são 3 deuses. É isso? Aí o outro diz, não, rapaz, só é um, mas que se manifesta de 3 maneiras. As pessoas, outros não, só é 2. O Espírito Santo é um vento, é uma força. Olha só, a confusão que deu. Os apóstolos tocaram nesse assunto? Não. Como eu li para você, a fé nazarena. Deus, o Elohim, criou tudo. E Jesus Cristo é o seu Filho. Deus é único, mas tem 3 emanações. Mas se manifesta de 3 formas aos homens. De 3 quenumer. 3 essências. 3 manifestações. Pai, Filho e Espírito Santo. Mas aí vem a confusão. E até hoje, a confusão. Confusão que não tinha. Você lê os manuscritos, as cartas dos apóstolos,
tinha isso. Era uma coisa nítida, limpa, suave, exata. Todos perseverando na doutrina de Cristo. Exata. Não tinha essa distinção. Mas profetizado por eles que hereges iam surgir, e surgiu. O Inácio foi o primeiro, o criador da igreja, foi ele que criou a igreja. Vamos estudar mais à frente. Tem fatos históricos. Não acreditem em mim não, pesquisem. Porque eu como ser humano, sou falho, me dá raiva às vezes. Porque eu estudei muito sobre esse tema, não é uma coisa de um dia, mais de anos estudando para trazer aqui. E converso sempre. E muitos irmãos, conversa. Tá certo, foi há anos dentro da igreja evangélica, a mente engolindo e comendo o que o sistema botou na cabeça dele. E ele nunca parou para se aventurar, olhar de lado. Não, é sempre para frente. Mas peraí, não acredite em mim não. Mas pelo menos que eu tenha plantado uma pulguinha atrás da sua orelha. Pesquise. Peraí, eu vou ver se ele está falando a verdade. Eu vou pesquisar também, se isso é verdade. Pesquise. Não diga, é mentira não. E deixe para lá não. Pesquise para ver se é verdade. O criador da igreja foi Inácio de Antioquia. Ele que determinou regras que depois o catolicismo carimbou e o protestantismo até hoje segue. Líderes que dominam o povo, que se intitulam reis praticamente, andam cheios de policiais ao redor dele armados. Jesus Cristo andava assim, era com um monte de homem armado. Você está com medo de quê? Você tem medo de quê para andar com um monte de gente armada? Se você tem o Deus dos deuses que está ao seu lado, que eu penso que não está, porque se você tivesse fé no Senhor, você não andava com um monte de homem armado ao seu redor. Veja o cartel. Os de hoje andam com um monte de segurança armado ao redor, de armas. Seguranças, impérios são montados em torno dele e são manda-chuva. O que dizem, está dito. Só quer saber o que está nos seus bolsos. O que está no seu bolso eles querem saber. Mas suas decisões, suas palavras não. Os concílios que tinha entre os discípulos chamava todos. Eram todos juntos e se ouviam. Se ouvia ali. E depois deliberava algo em harmonia com o grupo. Não era dizer assim não. Todos se respeitavam, diferente de hoje. É claro que tem igrejas que ainda tem um ponto bom, mas outras, verdadeiramente. Então, minha gente, prestem atenção. Pensem. Pesquisem. Não, vou pesquisar se é verdade. Leia Atos dos Apóstolos. Pare, leia. Vou ler. Lê não. Examinar. Examine. Eu já dei os títulos. Aí vocês pegam aí. Vou falar de novo. Atos, capítulo 9, versículo 2. Atos, capítulo 24, dos versículos 5 a 14. Atos, capítulo 19, dos versículos 9 a 23. Leiam esses aí, e de uma forma geral, para vocês entenderem que Jesus não criou a igreja, Jesus não criou o cristianismo, os apóstolos não criaram o cristianismo, eles se autodenominavam, eram conhecidos como membros do caminho, ou nazarenos, mais uma subdivisão do judaísmo daquele tempo. Existiam, não como hoje. Hoje existem milhares de placas. Não. Naquele tempo, não tinham várias subdivisões, como essênios, como perruxins, fariseus, como saduceus, como os escribas, como samaritanos. Várias subdivisões do judaísmo e por aí vai. E quando os membros se reuniram, os apóstolos, começaram a se reunir aqueles discípulos todos, aí dizia, mais uma seita do judaísmo que surge. Mas não era. Eram os ensinamentos do caminho, a verdade, a vida de Jesus. Tudo que ele deixou e tudo que ele praticou e ensinou os discípulos, eles praticavam. E não o cristianismo como conhecemos hoje. Só é você ver as escrituras. E é esse fatos históricos que está em documentos, está na Bíblia, o maior documento de todos, tudo aqui. E muita gente se tapa e hoje o que vemos é totalmente, completamente diferente das origens. Vamos voltar à igreja. Que voltar à igreja? Nem igreja existia. Eles se reuniam em sinagogas, ou em cantos, ou em casas. Não tinha nada a ver com igreja institucionalizada, com placa. Aqui uma placa, aqui é outra. Cada uma doutrina. Todos tinham o mesmo pensamento. Que é isso, minha gente? Pense, estude. No próximo vídeo,
eu vou continuar falando um pouquinho mais desse tema. Vou continuar mais falando sobre os nazarenos e membros do caminho. Vou avançar, vou falar mais um pouco, para depois entrar, de uma forma geral, nos baluartes das heresias. Amém? Amém. Que Deus abençoe a todos. Analise os textos que eu disse. Não fica dizendo que eu estou mentindo, que muitos eu sei que dizem. Vá para a Bíblia, nos capítulos e versículos, faça uma exegese, uma hermenêutica, faça uma análise, estudem para vocês verem. Beleza? Valeu? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo, se o Eterno quiser. Amém.